Antes dos Incas conquistarem no século XV a região que conhecemos como Equador, já havia civilizações indígenas desenvolvidas naquele local. Os espanhóis chegaram em 1534, derrotaram os Incas e começaram a colonização europeia. A população indígena foi dizimada em função das doenças trazidas pelos espanhóis, às quais não tinham imunidade. E, em 1563, Quito, a atual capital do país, passou a ser a sede administrativa equatoriana. E, a partir daí, o Equador se tornou a colônia espanhola. Após várias tentativas de independência, o general Antônio José de Sucre, enviado por Simão Bolívar, derrotou o exército espanhol em 1822. A decadência social se acentuou a partir da segunda metade do século XVIII. Os historiadores atribuem a vários fatores a queda pelo sistema colonial. Um deles foi o fim da produção de prata na localidade de Potosí. A produção de têxteis ficou notavelmente reduzida. As reformas introduzidas limitaram também o poder das elites privadas. A independência aconteceu entre 1809 e 1822 e foi dirigida pelo general Sucre com a ajuda de Simón Bolívar. As suas causas foram de origens internas e externas. Uma delas, a influência da Revolução Francesa na região. Depois de 1822, o Equador fez parte da Gran Colômbia, dirigida por Bolívar. Em 1830, o país obteve sua independência final sob o nome da República do Equador. Em 1830 até 1940, aquele país passou por mais de 62 governos sucessivos, governos presidencialistas, militares e ditatoriais. O país se alternou entre partidos conservadores e liberais. Entre 1941 e 1942, o Equador entrou em guerra com o Peru, que invadiu a parte sul do território equatoriano. A guerra terminou com o Equador perdendo metade de seu território e quase toda a sua região amazônica. Nos anos 70, deu-se o apogeu da exploração do petróleo e o Equador tornou-se o segundo maior produtor da América Latina, ficando somente atrás da Venezuela. Isto incrementou na sua economia, mas também aumentou a inflação e as desigualdades. Desde 1979, aconteceram governos democráticos e transcorreram normalmente, mas em 1996, quando Abdalá Bucaram foi eleito, o Equador entrou num período de crise e instabilidade política. No final da década de 90, desastres naturais e uma queda sobre o preço do petróleo levaram o Equador a passar pela pior crise da sua história, levando o país a um colapso econômico. Sob o governo de Gustavo Noboa, eleito no início do ano 2000, o Equador passou por reformas políticas que melhoraram a relação com as instituições financeiras internacionais. Em março daquele ano, o sucre, a antiga moeda daquele país, foi substituída pelo dólar